Oi pessoal, boa tarde. Pessoal, conforme eu falei na aula passada, hoje a gente vai fazer a atividade daquele conteúdo lá que a gente viu, certo? O conteúdo é esse aqui, pronomes possessivos, tá? Que a gente estudou na última aula. E hoje nós vamos logo fazer a atividade dele, porque próxima aula a gente já vê outro conteúdo, aí depois faz uma atividade e depois eu marco o teste com vocês, tá? Mas primeiro vamos fazer várias atividades que é para vocês ficarem bem práticos no conteúdo, tá? Então, o link dessa atividade aqui eu vou colocar lá no grupo para vocês entrarem, tá? Esse vídeo aqui que eu estou fazendo é para explicar as questões, mostrar a vocês como é que faz, tá bom? Então, só lembrando aqui que nós já estudamos os pronomes pessoais, né? Lá no primeiro bimestre. Quais são os pronomes pessoais? São esses aqui: eu, você, ele, ela, ele e ela, para objetos e animais. Depois nós, vocês, eles e elas. Esses são os pronomes pessoais. E na aula passada nós vimos os pronomes possessivos, tá? Pronomes possessivos, quais são eles? Meu e minha, meus e minhas. Seu, sua, seus e suas. Dele, dela. Dele e dela, para objetos e animais. Nosso, nossa, nossos, nossas. Seus e suas. Deles e delas. Tá bom? Então vocês estão vendo aqui para cada pronome pessoal, tem um pronome possessivo. Por exemplo, aqui I, my, né? Que é eu, meu. Você, seu. Ele, dele. Ela, dela. Ele e ela, dele e dela. Nós, nosso. Vocês, seus. Eles, deles. Tá vendo? Para cada um pessoal tem um possessivo, tá bom? Então, se na frase você está falando de você mesmo, que é esse aqui, ó. I, que é eu. Você vai usar o my, não é? Eu, meu. Seu, sua. Ele, dele. Ela, dela. Ele, ela, dele, dela. Nós, nosso, seus. Você, seus e suas. Eles e deles, tá bom? Isso aqui foi só para relembrar, mas você já tem esse conteúdo aí já no caderno, tá bom? Então vamos para as questões. Vou colocar aqui o meu nome para eu poder avançar aqui. Então vamos lá, atividade sobre pronomes possessivos. De acordo com o que estudamos na aula passada sobre os pronomes possessivos, responda as questões abaixo. Primeira questão, questão 1. Substitua o pronome pessoal, em parênteses, pelo pronome possessivo. Aqui eu coloquei possessivo, né? Ficou errado, é pronome possessivo o correto, tá? Aqui, ó, no lugar desse possessivo seria pronome possessivo, mas não tem problema não atrapalha a resposta não. E aqui as questões são todas de marcar, tá bom? Eu vou dar uma dica aí, porque eu estou percebendo que alguns alunos não estão nem se preocupando em pesquisar no conteúdo para responder as questões. Estão só aproveitando e só marcando qualquer coisa. Bom, eu não tenho como impedir isso e também não é minha função, né, obrigar que você estude, que você pesquise. Isso aí é uma coisa sua, responsabilidade sua.
Se você marcar de qualquer forma e errar, não vai estar sabendo de nada. Se marcar de qualquer forma e acertar, vai tirar nota boa, mas também não vai saber de nada. Então, estude, pesquise, gaste tempo pesquisando e responda com certeza, entendeu? Olha a opção correta e responda. Então aqui, por exemplo, eu tenho a seguinte frase. Tem a frase aqui em inglês, ó, até aqui está em inglês. E a partir daqui está em português, para ajudar vocês. Então, por exemplo, a frase está dizendo: Where is... Aqui entre parênteses tem o pronome eu, que é o pronome pessoal, que foi o outro conteúdo que a gente estudou antes desse. E aqui book, né? A pergunta é o quê? A pergunta é: onde está livro? Aqui nesse espaçozinho está faltando alguma coisa, não é? O que é que está faltando? Está faltando o pronome possessivo, porque se disser só assim está errado, né? Onde está livro? Como assim onde está livro? Livro de quem? Como o pronome que está aqui é eu, ó, qual é o pronome que está entre parênteses aqui? É eu, não é? O pronome pessoal. Então o pronome possessivo correto, que completa essa frase corretamente aqui, é qual desses aqui, ó? Tá? É qual desses aqui? É meu, é seu, dele, dela, dele, dela, nosso. E por último aqui, deles, qual é o correto? Perceba que o pronome que está entre parênteses é eu. Então, se eu estou falando de eu, qual é o correto aqui? Qual é o correto dizer? É dizer onde está seu livro, onde está o livro dele, onde está o livro dela, onde está meu livro. Qual é o correto? Tá? Então preste atenção nesse pronome que está entre parênteses aqui, ó, que eu coloquei em português para não ter dificuldade. Então eu vou até fazer a primeira resposta. Eu vou dar a primeira resposta desse aqui e depois dou a primeira resposta da questão 2 e o resto vocês fazem. Então olha só, aqui, como está em português, está muito fácil. Porque se eu estou falando de eu, é lógico que o pronome possessivo correto é meu. Se eu estou falando de mim, de eu, no caso, eu estou falando de algo que é meu. Não é? Então, onde está meu livro? Beleza? Então, a primeira aí está feita. Ó. Segunda. Here is teacher. Aqui está professor. E o que está entre parênteses aqui é nós. Pronome pessoal, nós. Se aqui é nós, eu vou marcar qual desses aqui? Eu vou dizer, aqui está o meu professor, aqui está o seu professor, aqui está o dele, o professor dele, aqui está o professor dela, aqui está o nosso professor, ou aqui está o professor deles. Veja que o pronome é nós, você está dentro da frase, então analise, tenha calma e não marque qualquer coisa, tá? Então as outras questões são iguais, ó, eu já expliquei, você vai se ligar. Você vai se ligar nesse pronome aqui, ó, que está entre parênteses, que eu coloquei em português aqui, ó, tá? Se aqui é ela, ó, se aqui é ela, o pronome que está entre parênteses é ela. Então, qual você vai usar aqui? Qual é o pronome correspondente para ela? Tá? E assim por diante. A questão 2, vamos lá. Eu vou ter que marcar aqui pelo menos qualquer uma para eu poder passar para a próxima questão. Não posso deixar nada em branco, então eu vou marcar qualquer coisa aqui. Marcar sempre a primeira aqui, tá? Marcar qualquer uma só para eu poder avançar aqui. Vamos lá. Porque é obrigatório responder todas. Vamos lá. Pronto. Próxima. Questão 2. Complete as frases com os pronomes possessivos. É praticamente igual à primeira. Tá? A diferença é que não tem aquelas palavras lá entre parênteses. Tá bom? Então eu vou dar a tradução aqui de todas as frases e vocês vão anotar e vão responder. Então, por exemplo, aqui, ó.
Deixa eu destacar aqui. Vamos lá. James and Alice. James e Alice have got a cat. Adquiriram um gato, né? Tem um gato. Aí aqui. Cat is small. O gato é pequeno. O gato de quem? Tá faltando um pronome possessivo aqui. Por exemplo, James e Alice. Eles são quem? Né? É o gato de quem? É o meu gato? É seu gato? É o gato dele? O gato dela? O nosso gato ou o gato deles? Tá? Preste atenção que aí tem mais de uma pessoa. B. Edward and I. Eduardo e eu temos bicicletas. Aí aqui na frente. Bikes are red. As bicicletas são vermelhas. As bicicletas de quem? De Eduardo e eu. Então, qual é o pronome que eu posso usar aqui para substituir Eduardo e eu? Tá? Tá bem simples aí. Aqui. Frank has got 2 dogs. Frank tem 2 cachorros. Aí, dogs are old. Os cachorros são velhos. Cachorro de quem? De Frank. Então, qual é o pronome aqui que eu posso substituir o nome de Frank por ele, tá? D. I have got a computer. Comprei um computador, adquiri um computador. Computer is new. O computador é novo. O computador de quem? Tá? Aqui é eu estou falando de mim, eu. Então, eu vou dizer o que é aqui para indicar que o computador é meu. Eu vou usar qual desses pronomes possessivos? Letra E. Jenny e Martin have got a car. Tem um carro. Car is nice. O carro é bonito. O carro de quem? Deles dois. Então, qual desses pronomes eu vou substituir? Amy has got jeans. M tem uma calça jeans. Jeans, blue. A calça jeans é azul. A calça de quem? De M. Então, qual pronome possessivo eu vou completar aqui para dizer que a calça é dela, não é? Billy has got a camera. Billy tem uma câmera. Camera is expensive. A câmera é cara, mas é a câmera de quem? Você tem que colocar aqui de quem é, né? É de Billy, mas qual pronome você substitui pelo nome dele? Dave and Dora have got a house. Dave e Dora têm uma casa. House is big. A casa é grande. A casa de quem? Deles dois, né? Dave e Dora. Então, qual pronome você vai substituir? Vai marcar. Fred and I have got an English teacher. Fred e eu temos professor de inglês. Teacher is good. O professor é bom. O professor de quem? De Fred e eu. Então, qual pronome possessivo aqui eu vou usar? Tá? Vou usar meu professor é bom. Seu professor, professor dele, professor dela. Nosso professor, professor deles. Tá? E a J para encerrar. You have got a mobile phone. Você tem um telefone celular, né? Um telefone. Mobile phone is new. Telefone é novo. Veja que aqui eu estou falando de você, tá? Então eu vou dizer o quê? Vou dizer, o telefone é seu, é você. Então como é que eu vou colocar aqui? Vou dizer meu telefone, o seu telefone, o telefone dele, o telefone dela, tá? E assim por diante. Como eu falei que ia responder uma de cada, eu vou responder aqui a letra A da questão 2, para vocês verem, tá? Pronto, aqui, ó. James and Alice have got a cat. James e Alice têm um gato. Cat is small. O gato é pequeno. O gato de quem? De James e Alice. Então eu posso tanto dizer que James e Alice têm um gato, como dizer que eles têm um gato. No caso, o gato deles, né? O gato deles é pequeno. Então, onde está deles aqui? Está aqui, ó. Deles, tá? Então, ficaria their cat is small. O gato deles é pequeno, tá? Vou colocar aqui a frase completa, ó.
Their cat is small. Tá vendo? O gato deles. Tá aqui deles, ó. Tá? Então é só isso que vocês vão fazer. Vão trocar o nome das pessoas por um pronome possessivo no espaço à frente. Tá bom? Então não marquem de qualquer forma porque você vai se prejudicar. Porque no teste e na prova, provavelmente você não vai saber muita coisa porque só fez marcar para se livrar da atividade. Tá bom? Então nós temos a aula de hoje e a aula da manhã para fazer isso. Inclusive eu vou deixar essa atividade em aberto. Tá? Você pode começar a responder hoje com toda a calma, pesquisando, até porque vale nota. Se errar, perde nota. Então é como se fosse um teste. Mas a gente chama de atividade normal, mas vale nota. Então pesquise no conteúdo, assista o vídeo de novo se precisar, não se apresse. Né? Tem a aula de hoje e tem amanhã para fazer, sem problema. Tá? O importante é fazer bem feito e acertar. Não adianta marcar de qualquer forma para ficar livre da aula e depois não saber de nada. Tá bom? Então, valeu pessoal. Qualquer coisa estou aqui no privado. Às vezes eu demoro um pouquinho a responder porque é muita gente falando. E quando mandar mensagem, se identifique, diga seu nome e sua turma, porque se você não disser o seu nome e a sua turma, mesmo eu vendo a mensagem, eu não vou retornar, não vou responder, tá bom? Eu vou dar prioridade a quem se identificar, disser o nome e a turma. Pois tá ok, pessoal, valeu.